Sejam muito bem-vindos, eu sou Paula Leal, estamos começando mais uma edição de Oeste Sem Filtro, programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira a partir das 5h45 da tarde. As principais notícias do dia são analisadas pelos nossos comentaristas. Aqui no estúdio, Augusto Nunes e Silvio Navarro, e Ana Paula Henkel, de Los Angeles. Como os nossos programas não são mais exibidos no YouTube, você pode acompanhar nossa programação pela plataforma Rumble. Oeste Sem Filtro também é transmitido a partir de hoje pela rádio Estúdio 92.3 FM de Cascavel, Paraná, e na plataforma vimeo.com/revistaoeste. Então, se houver algum problema com o Rumble, o programa segue normalmente neste outro canal. Hoje é 30 de janeiro de 2023. Confira os destaques desta segunda-feira. A sandália ostentação de Janja. Foto mostra a primeira-dama com calçado de marca de luxo que custa mais de R$5 mil. Ministro das Comunicações, Juscelino Filho, direciona recursos para asfaltar estrada que passa em frente à fazenda da família dele, no Maranhão. E vamos conversar com o ex-presidente da FUNAI, Marcelo Xavier, sobre a situação dos Yanomamis. Relatórios mostram que os problemas nas comunidades indígenas são antigos. Tem muito mais agora no Oeste Sem Filtro. E antes de começar com as notícias do dia, quero convidar você a participar da nossa enquete no site da revistaoeste.com. A pergunta é: quem será o primeiro-ministro a ser demitido por Lula? Daniela do Vaguinho, Juscelino Filho e Flávio Dino são as opções. Então é só entrar no site revistaoeste.com e participar. Você também pode responder a enquete pelo Twitter oficial da Revista Oeste. E a votação encerra hoje às 19 horas. Nós vamos divulgar o resultado logo mais ao final do programa Oeste Sem Filtro. E vamos agora ao primeiro assunto do dia. A primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja, virou assunto nas redes sociais neste final de semana. Depois de reclamar das condições do Palácio da Alvorada e de virar meme por ter dado azar ao Flamengo na disputa da Supercopa contra o Palmeiras, desta vez foi a sandália que chamou a atenção. Tudo indica que se trata de um modelo Hermès de R$5 mil. Lula já criticou a classe média brasileira diversas vezes por ostentar um padrão de vida, abre aspas, acima do necessário, fecha aspas. Janja ainda não se pronunciou se o produto é original ou trata-se de uma réplica. Vamos relembrar um trechinho do vídeo do Lula. Nós temos uma classe média que ela ostenta um padrão de vida que em nenhum lugar do mundo a classe média ostenta. Nós temos uma classe média que ostenta um padrão de vida, sabe, que não tem na Europa, que não tem em muitos lugares, as pessoas são mais humildes. Aqui na América Latina, sabe, a chamada classe média ostenta muito um padrão de vida acima do necessário. É uma pena que a gente não nasce e a gente não tem uma aula. O que é necessário para sobreviver? Tem um limite que pode me contentar como ser humano. Eu quero uma casa, eu quero casar, eu quero ter um carro, eu quero ter uma televisão. Não precisa ter uma em cada sala. Uma televisão já está boa. Eu quero um computador, eu quero um celular. Ou seja, na medida que você não impõe limite, você faz com que as pessoas, sabe, comprem um barco de $400 milhões e compra um outro barco para pousar o seu helicóptero. Sabe? O que faz uma pessoa com um barco de $400 milhões? E antes de passar aqui aos meus colegas para comentários, nós selecionamos alguns gastos de Lula nos últimos anos para relembrar aqui no programa. No ano passado, Lula e Janja alugaram uma mansão em Alto de Pinheiros, bairro nobre da cidade de São Paulo. Segundo a revista Veja, a casa é avaliada em R$5 milhões e o aluguel custava R$20.500 por mês. Ainda, logo após o fim das eleições, Janja concedeu uma entrevista a um programa de televisão e escolheu a dedo um look. A mulher do presidente optou por usar uma camisa de seda de manga longa, à venda por R$2.580. Atualmente,
Lula está hospedado numa suíte presidencial em um hotel de luxo no centro de Brasília desde o fim do ano passado. As diárias já somam mais de R$220 mil. No site do hotel, a pesquisa por uma diária na suíte presidencial pode chegar a R$4 mil. E assim a gente abre a nossa rodada de comentários e análises aqui no programa Oeste Sem Filtro. Quero dar boa noite, boas-vindas a Silvio Navarro. Confesso que eu li essa nota sobre a sandália e ostentação da Janja na coluna No Ponto do site da Revista Oeste. Boa noite, Paula Leal. Boa noite, mestre Augusto Nunes, meu irmão, querida e craque Ana Paula Henkel. Boa noite para você que nos faz companhia, que faz esse programa junto com a gente todas as tardes aqui na Revista Oeste. Quero antes registrar aqui o meu abraço ao pessoal da Rádio Estúdio 92 em Cascavel. Tive a oportunidade de conversar no Estúdio News hoje pela manhã. Conversei com o Sérgio, com o Gilson e com o Emerson Bittencourt. Muito bem recebido, muito obrigado. Que seja uma longa parceria e, sobretudo, boa noite para você que também agora nos ouve aí no oeste do Paraná. Paula, veja só, socialismo para o vizinho é bom, né? A partir do momento em que estamos falando da nossa casa, não é bom. Esse é o pensamento do Lula, da Janja e de companhia. Isso me lembra quando ele foi eleito, o primeiro mandato dele, né, em 2002, que ele andava com ternos Ricardo Almeida, né? Então o sindicalista que subiu a rampa do Palácio do Planalto andava com ternos de grife, depois Giorgio Armani. É fácil de encontrar todas essas reportagens. Quando descobriram a adega de vinhos que ele guardava na sua casa, depois no sítio que não era dele, em Atibaia, descobriram rótulos de 5, 10, 20... R$30 mil, além de charutos, além de uma vida ostentação, uma vida de luxo. Não sei comentar a sandália da Janja, muito menos o modelito, porque não é minha especialidade, mas ao que parece, há um visível deslumbre, né? E isso não tem absolutamente nada a ver com o discurso que ela faz da porta do Palácio do Alvorada para fora, né? Quando está dentro do Palácio do Alvorada, ela reclama que o sofá tem buraco, ela reclama das condições de mesa, um verdadeiro extreme makeover, né? Parece um programa de decoração da GNT ou do próprio Grupo Globo, aonde ela deu essa entrevista para se queixar da mobília. Mas do lado de fora, ela está aí aparentemente usando acessórios caríssimos. E o Lula, quando diz, né, que a classe média ostenta, que não precisa ter 2 televisões e por aí vai, mais uma vez fica claro de que se trata de uma grande hipocrisia eleitoral que dura só alguns meses. Depois que o resultado está consolidado e que ele assume a presidência da República, veste a faixa de presidente, tudo isso acaba e pode esperar que virão jatinhos a partir de agora, virão viagens para destinos internacionais. Vamos ver quem que vai pagar tudo isso. Ana Paula Henkel, eu quero te ouvir aí em relação ao padrão de vida de classe média de Lula e Janja nos últimos meses. Boa noite, querida Paula, nossa âncora maravilhosa, craque Silvio Navarro, meu mestre Augusto Nunes. Muito boa noite à nossa audiência maravilhosa. Olha, é curioso, né? Essa turma socialista é engraçada. É socialismo e escassez para você e o capitalismo malvadão para mim. O capitalismo de compadrio para mim, o Estado grande para mim, para você escassez, uma televisão, picanha até agora não veio também, né? Estamos esperando aí a picanha. Agora, diante do cenário que nós temos comentado aqui, cenário político, cenário econômico, as reformas, as presidências, né, do Senado, da Câmara, tudo isso vai ser discutido. Mas vai ser divertido ser oposição, porque isso tudo aí nós vamos pensar, nós vamos mostrar a hipocrisia dessa gente que quer a escassez para o povo brasileiro e sandália de grife para mim, jatinho para mim, o relógio, não podemos esquecer do relógio no braço do Lula, que depois foi tirado numa manobra do Photoshop ali, para a foto ir para as redes sociais, né? Um relógio de R$100 mil ali no braço dele. A caneta caríssima, não, foi um presente, eu não sei se vocês acompanharam essa história da caneta, a caneta caríssima de não sei quantos milhares de dólares, e o Lula disse, não, a caneta que eu estava assinando ali, né,
no dia da posse como presidente, não, eu ganhei de um amigo no ano tal, só que no ano tal, aquele modelo daquela caneta não existia ainda. Ou seja, as sandálias da humildade dessa gente socialista é só sandália de grife. Não custa lembrarmos também do discurso da amiga do Lula, da Marilena Chaui, dizendo que tem nojo, tem pavor da classe média, com aquela gritaria no microfone, e o Lula ali batendo palma, isso mesmo, né? Quase que dizendo, eu também. Então é isso, né? Feio não é ser rico, feio é ser rico e não conseguir carregar as coisas, ser rico roubando e não conseguir carregar aí o produto do roubo, e aí você tem que mostrar até uma coisa que você não é, e nesse caso o roubo que eu estou dizendo é o roubo da elegância, porque eles podem colocar sandália de grife no pé, que nós sabemos muito bem que ali o DNA é de quem não merece estar calçando sandálias de grife, nem usando canetas daquele porte, muito menos relógios de R$100 mil no pulso. Augusto Nunes, muito boa noite. Quero te ouvir sobre essa turma aí da esquerda festiva. Boa noite, Paula Leal, nossa chefe. Boa noite, meu velho amigo Silvio Navarro. Minha querida parceira Ana Paula, boa noite a vocês que nos acompanham. A Janja deu o golpe do baú, né? Ela era da classe média, quando era funcionária pública que não trabalhava em Itaipu, ficava em Curitiba. Aí se aproximou do noivo na cadeia e acabou casando com um homem que é rico e que critica os hábitos da classe média, em que ele se situa cinicamente. Vocês acham que o Lula tem mais de uma televisão desde quando? Desde sempre. Desde sempre. Para mim, é um dos melhores atos do espetáculo do cinismo que ele protagoniza é essa história da televisão. Imagina, o resto é até menos. Ele se declarar sem teto, né, morando, quando ele está na suíte presidencial de um hotel de luxo, paga por nós. Todas essas contas que a Paula mencionou são pagas pelos pagadores de impostos. E o Lula tudo é de um amigo dele. Passou 111 fins de semana no sítio em Atibaia, mas é de um amigo dele. Tem um outro sítio lá perto de São Bernardo, tudo é de amigo dele, que tem um nome, não me lembro o nome desse sítio, é mais modesto. E agora ele não frequenta, acabou com a vida rural, né? Porque não dava mais para explicar o que levou o Lula a ser proprietário do sítio, que é do amigo dele, como lembrou o Silvio. Agora, é o deslumbramento da ascensão social de quem teve o noivo na cadeia. Lá o Lula, evidentemente, não andava de paletó. Agora, o Lula ele se trai, né, como um tremendo oportunista que subiu na vida. Sabemos como, porque ninguém enriquece como um político honesto, ninguém. Com salário ninguém enriquece. Agora, o Lula ele se trai quando ele dá exemplos. Tem um iate, para que ter dois? Dois para emprestar para um amigo como o Lula. É assim que faziam os diretores da Odebrecht, por exemplo. Para que ter mais de um jatinho? Para emprestar para presidente que arruma obra no exterior. Então ele vai extraindo por aí. Agora, esse é parece um pequeno exemplo, né? E é uma denúncia que escancara a mentira, a farsa, porque eles vivem, aí como vivem os ricos, os mais ricos do país, e ele faz de conta que é da classe média bem comportada, né, porque a Marilena Chaui odeia a classe média convencional, quando ele está usando um disfarce. Um disfarce. Isso é o novo rico, é o pior tipo de classe média aí que ascende, né, o deslumbrado. E podem esperar, é daí para cima ou para baixo, né? Começou com a sandália. Olha, mas eu não quero ser injusta. Talvez a sandália seja de uma amiga, viu, Augusto?
Sempre pode acontecer, né? Eu queria fazer só um adendo aqui, porque eu me recordo muito desse tipo de hipocrisia pregada pelo Lula nos mandatos anteriores e, aliás, até recentemente, quando teve a cerimônia de casamento dele com a Janja, eles divulgaram para a imprensa o que seria o cardápio, quais seriam as bebidas. E aí, o site Metrópolis foi ao descarte, por exemplo, das garrafas de vinho pós-festa. E os rótulos eram dos vinhos Peramanca, safra de 2014. Cada garrafa custa R$5.000. Então, só para ver o tamanho dessa hipocrisia. Eu me lembro do Lula, também no seu primeiro mandato, ele foi ao Espírito Santo, uma refinaria da Petrobras de óleo, e eu acompanhei como repórter, e ele desceu do carro, aquele calor no norte do Espírito Santo, ele abriu a camisa, pegou um capacete, que é necessário, né? É equipamento de segurança para você entrar nesse tipo de planta de fábrica. E ao entrar ele tirou o capacete, colocou num tonel de água e bebeu água no capacete e foi aplaudidíssimo pelos funcionários da empresa, suado, pingando e tal. Ele saiu de lá, ele entrou no carro com a escolta dos seguranças e foi para um hotel de ponta, já na capital, já em Vitória. O cardápio e o restaurante de luxo, e de lá seguiu para outro estado. E também me recordo do terno, como ele andava muito bem alinhado, e esses ternos eram assinados, repito, pelo estilista Ricardo Almeida, que é renomado e todo mundo conhece. Aliás, o Ricardo Almeida o assessorou na campanha de 2002, contratado pelo então marqueteiro Duda Mendonça, justamente com a ideia de dar uma nova roupagem, trocar o figurino do sindicalista por um figurino que agradasse mais o mercado, numa época em que pregou-se a carta aos brasileiros, né, que tinha Antônio Palocci, uma tentativa de fazer do Lula um personagem mais palatável para a indústria e para o mercado. Pois é a mesma hipocrisia, a história só se repete. Agora, 18h02, estamos ao vivo pela plataforma Rumble e também pela Rádio 92.3 FM de Cascavel. Para quem está nos ouvindo, Rumble se escreve R-U-M-B-L-E. Então, você que está acompanhando pela rádio, é importante que você também se inscreva aqui na nossa plataforma Rumble, deixe o seu like, o seu comentário para acompanhar não só aqui o Oeste Sem Filtro, mas também o Estúdio Oeste, comandado pelo Silvio Navarro, o Oestecast com Dagomir Marques, As Liberais, apresentado por mim e pela nossa diretora de redação, Branca Nunes. Então, para você acompanhar toda a nossa programação aqui na plataforma Rumble, não esqueça de se inscrever, deixar o seu comentário, o seu like, mais de 122 mil inscritos aqui na plataforma. A gente lança a nossa campanha para chegar a 200 mil. Para isso, a gente precisa do seu apoio, a gente precisa que você divulgue o nosso programa em outras plataformas, nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, de Telegram. Compartilhe o link nas redes para que mais pessoas cheguem até nós. Lembrando que um caminho rápido, fácil para você chegar aqui até a plataforma Rumble, entrando no site da revistaoeste.com. Lá tem uma tarja de ao vivo, é só você clicar e é direcionado aqui para a nossa plataforma para acompanhar toda a nossa programação. E a gente segue com mais notícias e informações aqui no Oeste Sem Filtro, porque o ministro do STF, Alexandre de Moraes, rejeitou o pedido para suspender a posse de 11 deputados federais. A tentativa de cassação foi articulada pelos advogados do grupo Prerrogativas. Eles acusaram os deputados de estimular as manifestações de 8 de janeiro. Ontem, a Procuradoria-Geral da República se posicionou contra o pedido do grupo. Segundo Moraes, caberá ao Conselho de Ética da Câmara lidar com a questão. Abre aspas. Agora, eventuais consequências das condutas noticiadas em relação aos mandatos dos deputados federais nominados deverão ser analisadas no âmbito do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, nos termos do artigo 55 da Constituição Federal, fecha aspas. Esse é um trecho da decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Ana Paula Henkel. É bom lembrar que entre os deputados que haviam pedido aí de cassação estava também Nicolas Ferreira, o deputado aí mais votado do Brasil, e agora essa decisão de Alexandre de Moraes rejeitando, então, a cassação da posse desses 11 deputados. Bom, sempre criticamos aqui as ações inconstitucionais do ministro Alexandre de Moraes e agora
vamos aplaudir que ele resolveu respeitar a Constituição, é o mínimo, né? Respeitar a Constituição, se é prerrogativa da Câmara dos Deputados, que seja devolvido para a Câmara dos Deputados, mas não podemos deixar de lembrar e não podemos esquecer que houve um atropelo absurdo, eu diria até histórico, em relação à prisão do deputado Daniel Silveira, que também era uma prerrogativa da Câmara, a prisão dele de ofício, também decretada pelo Alexandre de Moraes, um parlamentar protegido, né, com foro privilegiado, protegido também no artigo que diz que ele é protegido as suas palavras, ações, votos, etc. E agora, no entanto, o Alexandre de Moraes resolveu respeitar a Constituição. Tomara que continue assim. O que eu acho que não vai acabar, Paula, é a perseguição a esses novos parlamentares que estão chegando no Congresso, eu não diria com sede de vingança, mas com sede de proteger a nossa Constituição, de trazer um pouco de ordem para o país, de trazer um pouco de segurança jurídica. Nós sabemos que essa insegurança jurídica causada nos últimos 2 anos, eu diria até 2 anos e meio, 3, ela afasta investidores, ela assusta o capital estrangeiro. Então é preciso reestabelecer essa segurança jurídica até para olharmos para as futuras reformas importantes, reformas sociais, reformas financeiras, reforma tributária, por exemplo, de uma forma mais consistente, porque o que adianta nós discutirmos reformas importantes para o país com o Congresso, com as nossas casas legislativas, aqueles parlamentares eleitos para falar em nome do povo, se tudo pode cair no Supremo Tribunal Federal e ser revertido com uma canetada. Então, eu acredito que essa perseguição a esses novos parlamentares, ela não vai parar não, Paula, ela vai continuar. Diga lá, Augusto. Bom, ainda bem que o ministro Alexandre de Moraes tomou essa decisão. Aliás, o responsável por essa tentativa de cassação são os integrantes do grupo Prerrogativas, os advogados aí que agem politicamente e na pior direção. Eles estão tentando fazer o que aconteceu, tentando repetir episódios que foram registrados durante a vigência do AI-5, cassação sumária de deputados, e estavam tentando, pior ainda, induzir o TSE, que escapou disso, de repetir uma das chagas, né, do que é visto como uma das chagas da história do STE, que foi a cassação do registro do Partido Comunista em 1946 e em 1947 a cassação dos mandatos do senador Luiz Carlos Prestes e mais deputados, e todos os deputados estaduais e federais do Partido Comunista. Então vamos lá. O grupo Prerrogativas é liderado, entre outros, aí o Silvio conhece bem essa história, é liderado pelo advogado Antônio Mariz de Oliveira, que é autor de uma frase autoexplicativa. É ele que disse naquele jantar da turma do saidão da Lava Jato, que se reuniu num restaurante em São Paulo para declarar apoio ao Lula. É dele a frase: o crime já aconteceu, punir por quê? Então ele acha que não deve ser punido mesmo os comprovadamente culpados, porque já aconteceu o crime. E, no entanto, deputados que não cometeram crime algum devem ser, na opinião do Mariz e dos seus asseclas, condenados. Eles encaminharam esse pedido ao ministro Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes repassou à Procuradoria-Geral da República. O parecer da Procuradoria-Geral da República foi contrário à argumentação, se é que se pode usar essa palavra para o papelório dos advogados, e o ministro Alexandre de Moraes deu um despacho exemplar. Isso aí é um assunto do Congresso. É a Comissão de Ética que decide, porque os deputados foram diplomados
Eles já estão esperando a posse agora, na quarta-feira, e esses advogados que defendem bandidos, né, repito, com a maior disfarçatez, esses advogados queriam impedir que deputados eleitos pelo povo o representassem. Se isso tivesse acontecido, nós teríamos revivido o que esses mesmos deputados dizem que se trata de um dos equívocos imperdoáveis do TSE. Em 1945, foi eleita a Constituinte, em dezembro, Constituinte que cuidaria da redemocratização do Brasil. Em 1946, 2 deputados pediram a cassação do registro do Partido Comunista Brasileiro. O argumento que eles usaram, o senador Luiz Carlos Prestes, num debate no Senado, disse que ficaria ao lado da União Soviética se houvesse um conflito internacional. Em 1947, o registro foi cassado pelo TSE. Em 1948, janeiro, foram cassados os mandatos do senador Luiz Carlos Prestes e 14 deputados federais, incluindo Jorge Amado e Carlos Marighella. Como Marighella é um dos heróis deles, os advogados de esquerda, entre aspas, acham que isso é uma coisa terrível no histórico do TSE. Quiseram repetir agora. O argumento que eles usam é que os deputados teriam incitado atos antidemocráticos. Argumento usado para a cassação do registro do PCB e seus representantes. Violação de princípios democráticos. Qualquer coincidência, qualquer semelhança não é mera coincidência, é oportunismo mesmo dos advogados que foi barrado, felizmente, pelo TSE. E aí, Silvio, o Grupo Prerrogativas até que tentou, mas não conseguiu barrar aí a posse dos 11 deputados federais que ocorre nessa próxima quarta-feira. Depois dessa aula de história do Augusto Nunes, resta pouco a acrescentar. Paula, bom, acerta o ministro Alexandre de Moraes, ponto. O que eu queria falar era só um complemento sobre esse grupo Prerrogativas. Esse grupo é o tal de um coletivo de advogados e juristas formado em 2018 para erguer a bandeira de que o Lula estava preso de forma inconstitucional, né? Ou seja, teria afrontado determinados ritos e processos, em alguns casos muito burocráticos, do direito. E a gente sabe qual foi o desfecho dessa história quando o Lula foi, voltou à ativa. Esse talvez seja o melhor termo, reabilitado pelo Supremo Tribunal Federal. Este coletivo defende a tese de que as empresas, o cartel de empreiteiras da Lava Jato, foi prejudicado e, portanto, precisa de algum tipo de reparação. Tanto que um dos integrantes deste grupo é o atual secretário nacional de Justiça, o advogado Augusto de Arruda Botelho. Outro membro informal, já que está à frente do Ministério da Justiça no Brasil, é o senhor Flávio Dino. E também, no final do ano, pouco antes do Natal, no dia 21 de dezembro, eu vejo aqui, eles deram o líder desse grupo, o advogado Marco Aurélio de Carvalho, deu uma entrevista ao jornal Folha de São Paulo, na qual ele disse o seguinte, abre aspas, não podemos baixar a guarda para lavajatistas. Ou seja, é uma tentativa constante, porque eles entendem que ainda não atingiram o seu objetivo de reescrever a história, apagar completamente os 7 anos da Operação Lava Jato, reabilitar essas empresas e, principalmente, de alguma forma, rasgar acordos de leniência, e isso é o mais importante neste momento, para que essas empresas voltem à ativa, toquem novas obras e, se possível, recuperem o dinheiro que elas confessaram ter desviado, mas agora, aparentemente, elas querem de volta. Agora 18 horas, 14 minutos, estamos ao vivo pela plataforma Rumble e também pela rádio 92.3 FM de Cascavel. Hoje, o presidente Lula se reuniu com ministros para tratar da situação dos Yanomamis de Surucucu, em Roraima. Durante o encontro, foram discutidas medidas para limitar o acesso à área dos Yanomamis por rios e transporte aéreo.
Na semana passada, o advogado-geral da União, Jorge Messias, anunciou a criação de um grupo para cuidar do caso. A equipe estará subordinada à recém-criada Procuradoria Nacional de Defesa do Clima e do Meio Ambiente. Para Messias, houve omissão do governo Bolsonaro. O presidente Lula também responsabilizou Jair Bolsonaro pela crise. No Twitter, ele postou o seguinte, abre aspas, o que vi em Roraima foi um genocídio, um crime premeditado contra os Yanomami, cometido por um governo insensível ao sofrimento do povo brasileiro, fecha aspas. Já Jair Bolsonaro usou o canal no Telegram para responder à declaração de Lula. Disse que as acusações são mais uma farsa da esquerda e apresentou números, abre aspas. De 2019 a novembro de 2022, o Ministério da Saúde prestou mais de 53 milhões de atendimentos de atenção básica aos povos tradicionais, conforme dados do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena do SUS, fecha aspas. Ana Paula Henkel, mais uma guerra de narrativas que a gente tem acompanhado aí nas últimas semanas, né? Paula, parece que a coisa se repete, as páginas se repetem, as mesmas daqui dos Estados Unidos. Serão aí pelo menos 2 anos, né, tentando colocar uma cortina de fumaça nas falhas do atual governo, mas requentando e alimentando narrativas do antigo governo. Vai ser Bolsonaro isso, a administração Bolsonaro aquilo. Só que o PT tem um grande problema, porque o material do passado do PT é um material vasto, né? Tem muitos detalhes, muita história para a gente trazer à tona também, e a gente não vai precisar requentar nada, né? Porque tudo é muito real. A Lava Jato, que trouxe um banho de justiça para o Brasil, deixou aí páginas muito bem documentadas sobre as administrações petistas, os governantes petistas e do que eles foram capazes contra o Brasil. E aí, para esconder isso tudo, o passado, tentar reescrever o passado do próprio PT e esconder o que vai acontecer, porque vai ser um desastre, não? Quem tem Fernando Haddad como ministro da Fazenda, ministro da Economia, não tem como dar certo. Não é uma pasta técnica, não são pastas técnicas, são 37 ministérios que são nada mais do que cabides políticos, moedas de troca, né, uma coxa de retalhos aí, gabinetes cheios de penduricalhos, então não tem como dar certo, infelizmente. E para que nós não foquemos nisso, o consórcio, a grande, velha imprensa, hoje carcomida imprensa, vai requentar muita história, vai empurrar várias narrativas sobre o presidente Bolsonaro, seu governo, seus ministros, e aqui nós vamos ter que continuar sem filtro, mostrando o que de fato está acontecendo em Brasília, sem se ajoelhar a essas manchetes requentadas que virão na mídia. E nesse final de semana, Bolsonaro divulgou nas redes sociais um relatório de uma CPI criada há mais de 15 anos na Câmara dos Deputados para investigar as causas, as consequências e os responsáveis pela morte de crianças indígenas por subnutrição de 2005 a 2007. O relator na época era o deputado Vicentinho Alves. A comissão foi instalada em dezembro de 2007 e durou quase 6 meses, com 18 reuniões. Tá aí uma prova de que os problemas aí com a população indígena vêm de longa data, né? Se você está aqui balançando a cabeça, provavelmente se lembra aí dessa CPI, né? Eu lembro, Paula, me lembro bem dessa CPI, assim como aconteceu uma outra CPI em Mato Grosso do Sul, na Assembleia Legislativa. Houve casos em Dourados, aliás, que continuaram acontecendo depois de anos e anos. O governo já era do presidente Lula, já era do PT, a ministra do Meio Ambiente já era Marina Silva e os dirigentes da FUNAI e outras entidades ligadas ao meio ambiente e aos índios, né, aos povos originários, povos indígenas, como se
se diz hoje em dia, eram os mesmos rostos e as mesmas figuras. É claro que a gente precisa ter todo o cuidado do mundo quando a gente fala, por exemplo, desses episódios envolvendo os Yanomamis, porque se você ligar a televisão, ver fotos de uma criança desnutrida, ver fotos de uma criança sofrendo, ver fotos de pessoas passando necessidade, isso é capaz de chocar qualquer um, e deve chocar, e deve ser atendido como a Força Aérea Brasileira já levou toneladas de medicamentos e alimentos tão logo o caso veio à tona. Ocorre que, como bem disse a Ana, e eu vou puxar esse fio, há uma exploração massiva e excessiva de uma agenda que interessa a quem? E essa é a grande pergunta. Interessa, no caso, por exemplo, de veículos da mídia, da velha mídia, da mídia tradicional, que não quer cobrir um governo que já tem 30 dias, quer continuar cobrindo um governo que já acabou. Então vai os Yanomamis, na semana passada ou retrasada era Davos, eram as questões climáticas, eram 120 milhões de pessoas passando fome, que a ministra Marina Silva não disse até agora de onde ela tirou, o equivalente à população do Japão inteira, ou quase uma população do México. É evidente que esse caso envolvendo os Yanomamis é muito antigo, isso vem desde a década de 70, a década de 80, que boa parte desse território que tem o tamanho de Portugal para abrigar pouco mais de 20 mil indígenas pertence à Venezuela, que há casos de índios venezuelanos, sim, por conta de ser uma fronteira. E nada disso é dito como deveria ser dito, é noticiado como deveria ser noticiado. O que vem à tona? Qual é a agenda que é exibida? É a agenda do genocídio indígena, de que o presidente Bolsonaro era ruim, de que ele tentou praticar um genocídio. Portanto, é importante a gente separar, nessa hora, o joio do trigo, entender aquilo que é fato, aquilo que deve ser, sim, divulgado, noticiado para alertar as autoridades a tomar algum tipo de providência. Se for emergencial, como pareceu que foi, muito bem. O avião da FAB, como eu disse, foi lá e desembarcou com toneladas de medicamentos, de alimentos e profissionais da área da saúde. Agora, explorar isso de forma midiática para tentar desgastar um governo que já acabou, um presidente que já foi embora, já está nos Estados Unidos de férias, porque não tem coragem de cobrir um governo que em 30 dias travou o Brasil e não fez absolutamente nada? Ou o senhor Fernando Haddad já deu alguma pista do que pode ser o seu plano de voo para a nossa economia? Não, só o que ele fez até agora foi, no exterior, falar mal de empresas no Brasil. Foi isso que ele falou, que segundo ele, ideologicamente deveriam ser combatidas. Empregadores que pagam impostos, que dão mão de obra, que dão trabalho para as pessoas. Ele foi lá combatê-las. A ministra Marina Silva inventou, e esse é o termo correto, 120 milhões de pessoas passando fome. E agora nós somos obrigados a assistir cenas e mais cenas de um genocídio que não aconteceu. Se houve falha, elas foram combatidas e devem ser combatidas mais uma vez. Mas explorar isso de forma midiática, repito, para desgastar um presidente que já encerrou o seu mandato porque a imprensa não tem coragem de cobrir o governo que começou, parece má fé, né? Um inquérito foi instaurado pela Polícia Federal para apurar suspeitas de crimes de genocídio, omissão de socorro e danos ambientais nessas terras indígenas. A investigação foi aberta por determinação do ministro da Justiça, Flávio Dino. Augusto Nunes, quero te ouvir. A gente relembrou essa CPI lá de 2007, mostrando que esse é um problema antigo no Brasil. Conversa fiada, né? O Silvio resumiu muito bem o que está acontecendo. Eles querem responsabilizar o ex-presidente Bolsonaro por tudo. Para eles a eleição não terminou, eles continuam, a campanha eleitoral não terminou. O Lula foi imediatamente visitar os Yanomamis. Eu não quero ser leviano e eu não posso então fazer essa afirmativa de modo taxativo, mas eu não me lembro de nenhuma visita do presidente Lula nos 8 anos em que governou o Brasil a qualquer tribo Yanomami. Eu não me lembro. O noticiário, como lembra o ex-deputado e ex-ministro do Lula, Aldo Rebelo, é Rebelo ou Rabelo? Rebelo. Aldo Rebelo, ele conhece esse assunto. Ele diz o seguinte, que é um problema antigo, infelizmente. Agora querem botar tudo, debitar tudo na conta do Bolsonaro, por quê? Para caracterizá-lo como genocida. Já que não colou a história
da pandemia. Então, agora são os Yanomamis. Esse problema merece ser tratado com mais seriedade, não pode servir de assunto eleitoreiro e, no entanto, o PT e o governo insistem, né, nessa tentativa que é lastimável, tá? Porque não se transforma tragédia nenhuma em trunfo eleitoreiro. E é o que estão tentando, de novo, coisa do Bolsonaro. É por isso também que eles começaram com uma conversa agora patética sobre a tal intentona bolsonarista, ocorrida em 8 de janeiro. É o seguinte, esse pessoal acha que o brasileiro, ele trata o povo brasileiro como um bando de idiotas e acha que ninguém consulta livros de história ou ninguém conhece história. Vamos lá. Intentona é uma palavra que só se aplicou, podia ser rebelião, então foi aplicada a intentona comunista ocorrida em 1935, chefiada pelo mesmo Luiz Carlos Prestes de que falamos há pouco. Pois bem, aquilo foi uma sequência de motins nos quartéis envolvendo militares comunistas. Isso eles esquecem de dizer. Comunista não comete crime. Então não tem nada a ver. Pois bem, a intentona comunista instalou por alguns dias um governo comunista em Natal. Houve rebeliões, motins, no Recife e no Rio de Janeiro, sempre envolvendo militares. Morreram pelo menos 130 pessoas. E depois foi liderada pela Aliança Nacional Libertadora, que era um partido que é comandado pelo Luiz Carlos Prestes, e foi para sempre associada a motins nos quartéis. Por que eles chamam de intentona bolsonarista, Silvio e Paula? Porque eles querem associar os militares, motins militares que não houve, aos fatos lamentáveis, no caso das depredações de 8 de janeiro, e querem dizer que ali foi uma coisa parecida com o episódio que resultou, repito, em pelo menos 130 mortes. Não morreu ninguém. Isso aí não diminui a gravidade dos fatos ocorridos em 8 de janeiro, mas não morreu ninguém. E quando se trata de comunistas, eles omitem os responsáveis pelos assassinatos de 1935. É isso. Agora, 18 horas e 27 minutos, e nós tivemos acesso ao relatório Yanomami 2022 da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI. O documento destaca uma série de investimentos e ações, desde ajuda humanitária até o combate ao garimpo ilegal. No total, 10 milhões e 300 mil reais foram aplicados de 2021 a 2022. De acordo com a FUNAI, o orçamento destinado à proteção dos Yanomami cresceu 512% em 3 anos. Entre 2019 e 2021, foram investidos quase 3 milhões e meio de reais. De 2016 a 2018, o valor não chegou a 560 mil reais. E nós vamos conversar sobre esse assunto com o ex-presidente da FUNAI, Marcelo Xavier, porque é hora de entrevista aqui no Oeste Sem Filtro. Marcelo Xavier foi exonerado em dezembro. Ele assumiu o cargo em julho de 2019, primeiro ano do governo de Jair Bolsonaro. Boa noite, Marcelo. O senhor me ouve bem? Ouço bem. Boa noite. Tudo bem? Tudo certo. Seja bem-vindo. Muito obrigada pela sua participação aqui no programa Oeste Sem Filtro. Começo perguntando, o senhor e o governo anterior estão sendo aí responsabilizados pela crise dos Yanomamis. Essas denúncias fazem algum sentido? Olha, muito obrigado pela oportunidade que vocês estão abrindo. A revista Oeste tem feito um jornalismo sempre imparcial, mostrando a realidade dos fatos, como realmente se passa, né? Eu acho que existem muitas críticas que são bastante injustas, não são nada construtivas e que visam esconder e escamotear a realidade do problema. Esse é um problema que já se arrasta há décadas, né? Nós temos aí, desde a década de 80, gravíssimos problemas naquela região. E o que foi aumentando com a ação de penúria famélica por que passa a Venezuela,
Se nós estudarmos o paralelo de onde está o Surucucu, o rio Uraricuera, e lá na Venezuela, a foz do rio Orinoco, você vê que o paralelo é o mesmo, é a mesma régua, né? A mesma linha de paralelo. É o que leva a crer também que lá esses existem em grande quantidade e que esses indígenas também, não estou dizendo que aqueles indígenas são da Venezuela, veja só, mas que há uma possibilidade, por ser uma etnia de seminomadez, da migração, dos fluxos migratórios desses indígenas. Nós, enquanto FUNAI, fizemos muito, e os números estão aí que podem ser vistos, encontrados no nosso site. Lá nós temos 5 bases de proteção etnoambiental entregues na minha gestão, tá? Isso não foi entregue em gestão passada. Então, o que eu vejo é a criação de factoides, de narrativas, para escamotear um problema mais grave. E o que é mais triste? O uso indevido, lamentável, muito triste, da imagem de penúria de indígenas para fins políticos e midiáticos. E isso é muito trágico. Quem faz a pergunta agora é Silvio Navarro. Marcelo, boa tarde, obrigado pela entrevista. Veja, você usou uma expressão agora que você falou sobre seminômades, né, e sobre fluxos migratórios. E a gente sabe que aquela área é muito grande, me corrija se eu estiver errado, mas algo do tamanho do território de Portugal, para cerca de 25 mil pessoas e por aí vai, e que uma grande parte desse território é venezuelano. E a penúria na Venezuela é sabida, é muito conhecida. Então, até como é que a gente poderia desenhar, de alguma forma, tentar entender se esses índios eles estariam em território venezuelano ou não, e de que forma a distribuição de recursos, alimentos e medicamentos acontece nessa área? Veja só, aquela área compreende aproximadamente 9 milhões de hectares e é fronteira lindeira com a Venezuela. O que nós sabemos é que ali, naquela região da foz do rio Orinoco, o Maduro autorizou, dentro das áreas Yanomami, a extração ilegal de minérios, inclusive para sustentar o regime dele, né? Isso força, naturalmente, que os indígenas sejam expulsos de suas áreas. E isso, existem várias denúncias nesse sentido. E não só os Yanomamis, tá? Lá também nós temos, em razão da pior crise famélica da América Latina, o Araus e Enepá, que vieram migrando para o território nacional, foram acolhidos aqui através da Operação Acolhida em Roraima, e muitos deles encontram-se dispersos por várias capitais do país, desde Porto Alegre, pelo Nordeste, em todos os locais. Eles estão fugindo de seus territórios e migrando para o território nacional. Isso é uma verdade que existe e é comprovada. Com relação à assistência a esses indígenas lá, nós, enquanto FUNAI, distribuímos muita comida. Eu me lembro que foi mais de 100 de toneladas de comida distribuída para esses indígenas. Aliás, foram várias operações também, em conjunto com a Polícia Federal, com o Exército Brasileiro. Me lembro que foram apreendidas mais de 100 de aeronaves, combustível, minério, prisões, e fizemos comparativos com operações de governos passados. E na nossa gestão, nós tivemos muito mais atuação do que de governos passados. Como você bem lembrou, só investimento naquela região, nós tivemos mais de 500% de investimento a mais do que comparado com o mesmo período de governos passados. Marcelo, eu queria aproveitar o gancho da pergunta do Silvio para perguntar ao senhor, porque o deputado venezuelano Romel Guzamana disse uma postagem no Twitter, a gente tem até o tweet dele, que os Yanomamis desnutridos encontrados no Brasil vieram da Venezuela. Abre aspas, ele disse o seguinte: denuncio a grave desnutrição de nossos irmãos indígenas Yanomamis do estado de Bolívar. Eles cruzaram a fronteira com o Brasil em busca de comida, outra violação aos direitos humanos indígenas por culpa do regime de Maduro, fecha aspas. O deputado também postou fotos de atendimento a indígenas desnutridos. O deputado integra o Partido Vontade Popular, o mesmo ao qual pertence o líder da oposição venezuelana, Juan Guaidó. Queria só que o senhor comentasse um pouquinho mais a respeito aí dessa situação que foi, então, publicada pelo deputado venezuelano, né? Perfeito. Olha só,
Nós estamos falando de indígenas, de etnias isoladas de recente contato, por óbvio que eles não têm certidão de nascimento, eles não têm o RANI. Então é muito difícil dizer de onde vêm e para onde vão. E a própria nomadez da etnia é característica, né? Esses fluxos migratórios ocorrem, sim, naquela região, sim, em razão da opressão que sofrem no país vizinho. Assim como ocorrem também com outros países aqui, como no caso do Peru, de indígenas que entram em território nacional através da fuga do narcotráfico, né, da expansão do petróleo, o desmatamento desregrado desses países, né? Nós aqui no Brasil, para você ter uma ideia, em investimento em indígenas isolados de recente contato, quando feito a análise em todo o Brasil, nós tivemos um aumento de 336% a mais do que nos governos passados. Em fiscalização territorial, nós tivemos um investimento de 151% a mais do que nos governos anteriores. O que isso resultou? Resultou numa diminuição no desmatamento da Amazônia, das terras indígenas da Amazônia Legal, em aproximadamente 30% a menos. Isso existem relatórios nossos, são dados utilizados e vistos por satélites, são imagens que nós temos. Isso, eu trouxe comigo esses relatórios, inclusive, porque eu já imaginava que, ao sair da FUNAI, pudesse ser alvo dessas críticas e narrativas absolutamente sem nenhum fundamento. Então, nós temos muito a apresentar e eu acho muito importante, tá? Deixo aqui bem claro, ver o que há por detrás disso. E apoio, sim, a criação de uma CPI das ONGs, que o senador Plínio Valério tem colocado no Senado Federal. Quem pergunta agora é Augusto Nunes. Marcelo, um prazer falar com você. Eu queria saber o seguinte, é inevitável que se explore minérios. Esses minérios não vão ficar sob a terra eternamente. O que fazer para legalizar essa situação e acabar com o garimpo ilegal? Olha, a primeira coisa que nós temos que fazer é entender que o garimpo, ele suporta uma logística para estar lá dentro. É incrível. Você coloca fogo no maquinário e depois de 60 dias ele ressurge das cinzas. Não é bem assim. Lá dentro não existe autopeças, não existe posto de combustível, não existe nada disso. Então, isso tudo vem através de uma logística que é feita. Nós fizemos várias operações, prendemos várias pessoas. E esse minério, não se engane, ele não fica em Roraima. Esse minério é extraído, é levado para as capitais e para o exterior. Então, há uma receptação que nós temos que ir atrás disso. E você só consegue fazer isso com inteligência policial, né? Nós temos como monitorar isso? Temos. Fizemos muito? Fizemos muito. As operações estão aí, né? Nós comprovamos tudo isso. A forma de acabar com esse problema, como seria? Talvez fazendo a vontade do constituinte originário, que isso foi o desejo dele na Constituição Federal, que foi a regulamentação da atividade, com efetiva fiscalização do Estado brasileiro, seja IBAMA, ICMBio, DNPM, FUNAI, entre outras instituições, né? Eu acho que a vontade do constituinte deveria ser cumprida, né? E a regulamentação da atividade. Eu acho que é impossível você segurar a corrida do ouro. Isso não foi possível em nenhum país do mundo, a corrida por minérios. Agora, o que tem que ser visto é por que a vontade do Constituinte de 88 há mais de 30 anos não é cumprida e por que tanto o interesse dessas ONGs em utilizar os indígenas de massa de manobra. Digo isso porque muitos recursos vieram para o Brasil desde a década de 80 para tratar de Yanomamis. Não só deles, de outros indígenas. E as crises continuam. Então, há algo que precisa ser muito bem apurado. Agora, 18h39, nós conversamos com o ex-presidente da FUNAI, Marcelo Xavier. Marcelo, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Oeste Sem Filtro. Até uma próxima. Muito obrigado, eu que agradeço. Estou à disposição de vocês, sempre que necessário, para prestar os esclarecimentos. E antes da sequência, que é a nossa rodada de análise e comentários, quero convidar você a participar da nossa enquete no site da revistaoeste.com. A pergunta é:
quem será o primeiro-ministro a ser demitido por Lula? Daniela do Vaguinho, Juscelino Filho e Flávio Dino são as opções. Então é só entrar no site da revistaoeste.com para participar. E você também pode responder a enquete pelo Twitter oficial da Revista Oeste. A votação encerra logo mais às 19 horas e a gente vai divulgar o resultado ao final aqui do programa Oeste Sem Filtro. E o ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, será conselheiro econômico do governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas. A informação foi confirmada hoje pelo governador durante o programa Pânico da Rádio Jovem Pan. Segundo Tarcísio, Guedes vai comandar o time de comentaristas. Economistas. Obrigada, Silvio Navarro. E aí, já aproveito e jogo para você aí comentar essa boa notícia, né, aqui para o governo de São Paulo. É uma boa notícia, Paula. Começa bem o governo Tarcísio nesse sentido. A gente sabe que o próprio Samuel Kinoshita, que é o secretário da Fazenda, também é ligado ao Paulo Guedes. Eles vêm todos de um mesmo grupo, né? Egresso desse governo Jair Bolsonaro. O Tarcísio foi ministro de Infraestrutura, trouxe outros nomes também para comandar áreas de infraestrutura aqui em São Paulo. E o Paulo Guedes, que fez uma gestão brilhante à frente da economia do Brasil. Eu sempre gosto de frisar que a nossa economia demonstrou uma enorme resiliência durante a pandemia, depois com uma guerra ainda em curso, né, na Europa, e ao contrário, né, tá na contramão do restante do mundo. É só a gente olhar os países vizinhos, esses que agora o Lula pretende usar o BNDES para socorrer, países em frangalhos, com economias praticamente devastadas, a começar pela Argentina, onde o Lula quer agora falar em uma moeda comum, né, reinstituir negociações do Mercosul até com a zona do euro também. Vamos falar sobre isso aqui ao longo do programa, mas veja, Paulo Guedes aqui em São Paulo é sempre uma boa notícia. Não sei exatamente qual é o papel desse conselho, aparentemente algo só consultivo, mas Paulo Guedes poderia trabalhar em qualquer governo do Brasil depois do que ele fez com a nossa economia nos últimos anos, diante de tantas adversidades, diante de tantas tempestades que abateram aí toda a vizinhança, menos o Brasil. Ana, vou ler um trechinho do que disse o governador Tarcísio de Freitas a respeito aí de Paulo Guedes. Abre aspas. Eu não vou abrir mão de uma pessoa tão talentosa e genial como Paulo Guedes. Qualificadíssimo, genial, fez um grande trabalho e eu quero uma pessoa do naipe dele do meu lado, fecha aspas, disse o governador de São Paulo aqui, Tarcísio de Freitas, sobre o ex-ministro da Economia, Paulo Guedes. Eu também quero, quem não quer, né? Uma pessoa como o Paulo Guedes aí gerenciando as contas. E é o legado do presidente Bolsonaro, Tarcísio, Paulo Guedes, Tereza Cristina, né, tantos outros aí, um legado técnico, né, um Congresso renovado, parlamentares comprometidos com a Constituição, comprometidos com reformas. Resta saber se os puxadinhos que entram ali no STF, se eles vão deixar esses parlamentares fazerem o trabalho que eles foram eleitos para fazer: debater, discutir, legislar, propor, questionar, porque o que anda perigoso no Brasil hoje em dia é questionar, é debater. Parece que só um lado quer falar. E curioso e muito interessante, né, que nós falamos de Tarcísio, Paulo Guedes, Tereza Cristina, o próprio Zema, por exemplo, né? Um lado tem um caminho a seguir com outros personagens. E aí a gente olha para o outro lado e a gente vê que existe um ser no centro, né? O Lula no centro, que dentro dessa bolha do petismo, há um ser único ali no centro que não deixa absolutamente nenhuma outra semente germinar, para que o legado dele continue, certo ou errado, né? Não estou discutindo se nós concordamos ou não, mas um legado de uma política ou de uma visão mais à esquerda no espectro político-ideológico. Marina Silva foi achincalhada, né? Teve sua reputação destruída há alguns anos, exatamente por uma ala do PT, e agora ressurge aí como se nada tivesse acontecido. Ciro Gomes, nos debates presidenciais no ano passado, colocou o dedo ali na cara do Lula e disse: houve corrupção,
houve esquemas, houve tentáculos aí entranhados dentro do Estado para que todos os esquemas alimentassem, fossem artérias financeiras para os esquemas que a Lava Jato desvendou. E, no entanto, agora até o próprio Ciro Gomes anda sumido. Então, a diferença é muito grande. Então, talvez por isso haja esse medo de silenciar esses parlamentares, esses novos políticos e novos personagens de um espectro que quer o Estado menos inchado, quer o Estado menos presente na vida do cidadão, o Estado mínimo, mais liberdade econômica, mais liberdade social, mais liberdade intelectual, enquanto o outro lado é um rei, né? O rei Lula ali, que ele comanda tudo e tudo continua girando naquela esfera petista que nós sabemos muito bem onde ela vai dar, porque o passado mostra. Já que estamos falando aqui do estado de São Paulo, o secretário da Agricultura e Abastecimento aqui do estado, Antônio Junqueira, descartou a criação de impostos sobre o agronegócio. Foi durante uma entrevista dada ao Canal Rural. Vamos acompanhar. Nenhum. O produtor de São Paulo pode ficar tranquilo. Aqui a política é tentar baixar os impostos para pegar uma base maior. O governador, ele é contrário ao aumento de impostos. Eu estou muito animado com o que eu tenho escutado dentro do governo. Uma decisão bem diferente da tomada pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do União Brasil. Em dezembro do ano passado, ele sancionou a taxa do agro de até 1,65% sobre a produção agropecuária no estado. Os recursos serão investidos na manutenção da infraestrutura, como rodovias e pontes. Com a taxação, a expectativa é arrecadar R$1 bilhão por ano. Claro, houve muitos protestos aí de ruralistas contra a decisão de Ronaldo Caiado. Agora quero ouvir Silvio Navarro, secretário aqui do estado de São Paulo, acertou ao vetar a cobrança do imposto do agro? Acertou. O PIB do agronegócio paulista cresce quase 10% ao ano. São Paulo é exportador, é produtor de uma série de produtos, por exemplo, laranja, entre outros tantos aqui no nosso interior. E taxar não é negócio, né? Taxar é justamente aquilo que a gente acompanha, que a gente assiste na cartilha do governo federal. O Tarcísio tem outra característica, ele é um liberal, o próprio secretariado dele tem essa cara. Você citou agora há pouco as medidas aqui, recentes aqui, eu citei o Samuel Kinoshita, a chegada do Paulo Guedes, nós temos uma secretária de Meio Ambiente e Logística, a Natália Rezende, muito boa, nós temos aqui uma secretaria de projetos de planejamento que é comandada pelo Guilherme Afif, ligado à área comercial aqui em São Paulo, Associação Comercial, ou seja, ele vai tomando medidas que estão justamente na contramão das medidas que a gente assiste no governo federal. Paula, e o agronegócio, sempre importante lembrar, foi o motor, é o motor da nossa economia, e foi o motor dessa resiliência da nossa economia que eu citei agora há pouco, durante a pandemia, né? O mundo todo sofria com os efeitos da Covid-19, depois com a questão dos insumos por conta da guerra na Ucrânia, e o Brasil não, o Brasil remando na contramão. Então eu acho uma decisão acertada, eu acho que taxar não é o caminho, né? O brasileiro já paga impostos demais, o produtor já é onerado de forma excessiva. Em relação ao Ronaldo Caiado, curioso, porque justamente ele governa Goiás, né, que é um estado produtor, mas não sei, talvez ele não seja do ramo, né? Ele é médico, não sei. E mais de 48 mil pessoas nos acompanham aqui na plataforma Rumble. A gente tem um recado para você, é rápido, fique conosco. Agora eu quero falar com você sobre uma situação que afeta milhares de pessoas todos os dias e você que está assistindo pode ser uma delas. É a queda de cabelo. Segundo a Sociedade Brasileira do Cabelo, 42 milhões de brasileiros sofrem com esse problema hoje em dia. E isso pode desencadear até mesmo a calvície. Exatamente, Silvio, mas existe uma saída para isso. A solução é adotar um tratamento eficiente com o tônico capilar Maxi Hair Pro. Maxi Hair Pro é um dermocosmético desenvolvido com nanotecnologia e biotecnologia, que ativa a matriz folicular profunda, fazendo o cabelo ter um crescimento mais rápido e mais saudável. Olha só esse caso, Silvio.
Maxi Hair Pro funciona mesmo, minha gente. É por isso que eu convido você a ligar no 0800 300 8800 e tirar todas as suas dúvidas agora mesmo. Lívia, esse antes e depois é realmente impressionante. Vale lembrar que além de combater a queda de cabelo, que pode acontecer por causa da genética ou problemas hormonais, esse tônico capilar da BR Vita melhora o crescimento de barbas e de sobrancelhas falhas e finas. É isso mesmo, Silvio. Maxi Hair Pro é verdadeiramente eficiente por conta da sua composição exclusiva que une nanoxenol, biotina, extrato de jaborandi e L-carnitina. Juntos, esses elementos ativam o crescimento de fios fortes e resistentes, sejam em homens ou mulheres. Ligue 0800 300 8800 e veja o seu cabelo crescer 5 vezes mais rápido. Basta aplicar o tônico 2 vezes ao dia durante 30 dias para ver o resultado. E atenção, quem ligar agora ganha 50% de desconto e um brinde especial. Ligue 0800 300 8800. Calvície e queda de cabelo tem solução. Maxi Hair Pro. Juscelino Filho, ministro das Comunicações do governo Lula, direcionou 5 milhões de reais das emendas de relator para asfaltar uma estrada de terra que passa em frente à fazenda da família em Vitorino Freire, no Maranhão. A propriedade também abriga uma pista de pouso para o seu avião particular e um heliponto. A informação foi divulgada hoje pelo jornal Estado de São Paulo. A prefeita do município maranhense, Luana Rezende, é irmã de Juscelino Filho. A empresa contratada para tocar a obra pertence a Eduardo Imperador, preso pela Polícia Federal, acusado de pagar propina a servidores federais para obter obras na cidade. Ana Paula Henkel, tá tudo errado aí, hein? É isso. Silvio, só para incluir mais uma informação, que a reportagem do Estadão identificou 16 milhões de reais despachados pelo então deputado para Vitorino Freire. A família... Será que eles... Diga lá, Ana. Desculpa, Paula, achei que você tinha acabado. Será que eles checam? Olha, você tá limpo, não pode fazer parte do governo, sua ficha é limpa. Só para finalizar aqui o histórico, que a família se reveza no poder com aliados políticos desde os anos 1970 e tem dezenas de fazendas. Ao menos 8 foram beneficiadas pela estrada que o atual ministro das Comunicações mandou asfaltar com verbas pagas por todos nós, pagadores de impostos. Silvio, de onde veio esse aí? Indicado por quem? Você sabe? Juscelino? Ele é maranhense. Agora veja, essa é aquela notícia em que à medida em que ela vai sendo narrada e que ela vai sendo dada, vai piorando, né? Você começa a ver as denúncias sendo empilhadas, aquelas relações, a prefeita é irmã, alguém foi preso, enfim, isso daí tem uma cara de um velho Brasil que está de volta, né? Basta a gente lembrar, por exemplo, que quando a Dilma assumiu o governo, ela tinha 37 ministros, ela precisou demitir 6 em poucos meses. Né? Ela demitiu o Wagner Rossi, que era da agricultura, porque usou helicóptero de empresário. Aí ela demitiu o Orlando Silva, que já tinha uma ficha, já tinha na ficha ter comprado tapioca com cartão corporativo, mas teve problema com ONGs. Ela foi demitindo, olha, vamos lá, o Carlos Lupe, que está aí de volta. Tinha um do turismo que fazia reunião em motel. O do turismo, que apresentou nota fiscal de motel para ser indenizada pela Câmara dos Deputados, o Nelson Jobim, que andou falando demais, o Palocci, que foi acusado pelo PT de ter roubado o próprio Caixa 2 do PT, enfim, foi um grande dominó. E ela já assumiu, a velha imprensa até tentou passar um pano, falou que era uma faxina ética, né? Na verdade, ela assumiu tendo que demitir 6 dos 37 ministros que eram enrolados com a justiça. Veja, em outras condições, nesses 30 dias de governo Lula, já teriam caído 2 ministros. Não fosse o desejo da imprensa e de algumas autoridades do nosso judiciário em olhar para o governo que já acabou, e eu repito esse ponto, ele terminou na virada do ano, o ex-presidente está de férias no exterior, é um governo encerrado. Tem um outro governo há 30 dias à frente do Brasil, à frente do Palácio do Planalto, com seus ministros, com as autarquias, com a Petrobras, com o BNDES preparado para abrir suas portas para os cucarachos todos aqui da América Latina. Esse governo já tem 2 ministros enrolados. Tem a ministra do Turismo, Daniela do Vaguinho, que já foi
Começou com a denúncia de que ela conhecia um miliciano, no outro dia eram 2, no final da semana eram 5, agora já não sei quantos milicianos ela conhece mais. Surgiu a notícia de que o marido dela, que é prefeito da cidade de Belford Roxo, coagiu os servidores a votarem no Lula, sob ameaça de perder emprego, sob ameaça de expulsar pessoas da cidade para que elas não votassem em outros candidatos. Que candidatos que apoiavam a então reeleição do presidente Jair Bolsonaro foram proibidos de fazer campanha nessa cidade da Baixada Fluminense. Agora temos o ministro das Comunicações que usou dinheiro público para fazer uma estrada que liga a fazenda dele, que é a prefeita e a irmã dele, que tem alguém preso. Em qualquer outra situação, esse governo já teria 2 ministros demitidos em 30 dias e vem mais. Pode ter certeza que virá mais por aí. É só a imprensa, as autoridades, o PGR, o Ministério Público, o Judiciário, cobrirem o governo, acompanharem com lupa o governo que já começou há 30 dias e deixar o passado no passado. Vou aproveitar a carona para convidar quem está nos acompanhando para responder a nossa enquete no site revistaoeste.com. Quem será o primeiro-ministro a ser demitido por Lula? Tem lá algumas opções, o Silvio aí já deu outras, né? Então a gente aguarda aí a sua participação ao final aqui do programa, a gente vai revelar o resultado. Augusto Nunes, só algumas considerações a respeito dessa cidade, Vitorino Freire, no Maranhão. 30 mil habitantes, na zona rural, com saneamento básico precário e 42% da população não tem calçamento na frente de casa. Mas tem a estrada do deputado. É bom lembrar, né, que o nosso ex-presidente, o nosso presidente Juscelino Kubitschek tem nada a ver com isso, hein? É uma homenagem que ele não gostaria de ter recebido esse nome aí. Só surgiram Juscelinos no Brasil depois do presidente, que era muito popular. Pois bem, a Ana fez uma boa pergunta. Mas será que eles não examinam o prontuário? Examinam sim, Ana. E escolhem por outro critério. Tem que ter capivara para fazer parte do governo. Aqui é o contrário, né? Não é o mérito, é a habilidade para agir do campo da corrupção. Agora, eles não pensam, como eles têm certeza da impunidade, eles não preparam álibis. O que ele disse, sim, tinha que fazer obra na cidade, na região que eu represento. Sim, por coincidência, na fazenda dele. E é impressionante, né? Nós ficamos 4 anos sem acompanhar isso aí. 4 anos livres dessa rotina. Agora o que é que vai acontecer? O ministro já se justificou. O governo vai fingir que não aconteceu nada. Tá? O Lula vai dizer que é perseguição política. Até que o acúmulo de detritos em torno aí do ministro nomeado vai fazer com que ele seja convidado a pedir, né, exoneração a pedido. Tá, ninguém é demitido. Ele se exonera a pedido e tal. Quando deveria ser demitido a bem do serviço público, mas aí é um tipo de precedente gravíssimo, que daqui a pouco não sobra ministro lá. Augusto, veja bem, você bem lembrou aqui que é um ministério que não sobrevive ao Google. Agora tem um ponto, né? Esses 5 milhões de reais usados para fazer aí a Fazenda, né? O programa Minha Estrada Minha Vida, isso é dinheiro do orçamento secreto que não era secreto. Como é que é isso agora? Agora não é mais secreto, né? Agora foi oficializado, foi incorporado oficialmente, né, ao orçamento dos deputados. Agora 18 horas e 58 minutos. O ex-presidente Jair Bolsonaro pediu um visto de turista para ficar mais tempo nos Estados Unidos. O processo de Bolsonaro foi iniciado pela AG Immigration, escritório de advocacia imigratória com sede em Washington. Jair Bolsonaro entrou nos Estados Unidos como presidente e estava com visto diplomático. A partir do momento em que deixou a presidência, tinha um mês para mudar o status. Caso contrário, poderia ser expulso do país. A mudança para o visto de turista ainda precisa ser aprovada pelo Departamento de Estado. Bolsonaro viajou para Orlando com a família em 30 de dezembro. Ana Paula Henkel, agora Bolsonaro quer estender, então, a permanência nos Estados Unidos por mais tempo. Apesar da torcida aí, da oposição, né, que vai correr atrás do presidente Bolsonaro, vai querer colocá-lo
na cadeia, perseguição política, vai inventar aí um balaio de narrativas. Ele participou do 8 de janeiro, ele instigou isso, ele instigou aquilo. A mesma coisa daqui dos Estados Unidos. É impressionante como a esquerda no Brasil não tem criatividade. É copiar e colar. Fez aqui, passa 2 anos, acontece no Brasil. Essa perseguição vai continuar ao presidente Bolsonaro, aos deputados, aos parlamentares, aos senadores eleitos. Eu não tenho muita dúvida em relação a isso. Agora, o presidente Bolsonaro, por mais que ele tenha saído do cargo aí de chefe do Executivo do Brasil, não é mais presidente, ele não é um homem comum e não vai deixar de ter o cargo de ex-presidente, uma pessoa especial, assim como todos os outros ex-presidentes de outros países. Então, mesmo que esse status não esteja ali oficialmente no pedido de mudança do visto, o presidente Bolsonaro não deixa de ser uma pessoa especial, com informações privilegiadas, respeitado aqui nos Estados Unidos e em outros países também, né? Não teve casos de corrupção no governo dele. Há as narrativas de sempre, todos os istas que a gente conhece, nazista, fascista, genocida, aquilo tudo. Mas fato é que não existe nenhum crime atrelado ao presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro sempre teve uma relação muito boa com todos os governantes do mundo, apesar da choradeira e das narrativas, as falácias, eu até diria, da velha imprensa. E eu não acredito que ele tenha problema em conseguir esse visto e continuar aqui nos Estados Unidos ou em qualquer outro país do mundo. E aí, Silvio, Bolsonaro entrou nos Estados Unidos como presidente da República e agora, então, precisa de um novo visto para alterar o status de permanência dele no país. O Paulo, a Ana traz um ponto que é central, né? O Bolsonaro não cometeu crime nenhum. Ele não é criminoso. Ele pode estar nos Estados Unidos, tem uma questão legal por conta de burocracias de visto, mas ele pode estar lá como pode estar em qualquer outro país do mundo, né? Veja, ele está de férias. Ele trabalhou durante 4 anos à frente do país, enfrentou uma campanha eleitoral duríssima, trabalhou muito, fez campanha também com o pé na rua, ao contrário do outro candidato, que não colocou o pé na rua, praticamente não saiu para se encontrar com o eleitorado durante toda a eleição, mas ele não, ele fez outra coisa, ele viajou o Brasil inteiro, fez as suas motocicletas, ele fez 7 cirurgias nesses últimos 4 anos, ou seja, ele tem todo o direito de estar nos Estados Unidos desde que preenche os requisitos legais, como qualquer outra pessoa, um turista, né? E veja, tem um outro detalhe também, ele é muito querido, bem lembrado isso pela Ana, nos Estados Unidos tem muitos brasileiros e as pessoas procuram o presidente Jair Bolsonaro lá, então não há problema nenhum. O que há sim é uma velha mídia, eu vou repisar esse ponto, acho que já é a 2ª ou 3ª vez que toco nesse ponto, que não esquece o presidente Jair Bolsonaro, segue obcecada pelo presidente Jair Bolsonaro. Semana passada saiu uma reportagem num desses veículos dizendo que Bolsonaro se torna uma pessoa tóxica nos Estados Unidos. Esse foi o título. Mas tóxico para quem? Tóxico por quê? Talvez por essa mídia, justamente, que não esquece aquela hashtag ele não. Então o Bolsonaro tem que ser preso, o Bolsonaro é um genocida, fascista, o Bolsonaro não pode estar nos Estados Unidos, como é que pode estar lá na terra de Joe Biden, na terra dos democratas, como pode? Ele deveria estar aqui, preso, por qual crime? Essa é a pergunta que não tem resposta, ele não cometeu crime nenhum. E aí, Augusto Nunes, quer te ouvir? Bem lembrado pelo Silvio, ele teve o voto de 58 milhões. Se era verdadeira a promessa aí do presidente Lula de distender o clima político, de pacificar o país, todo mundo deveria agir nessa direção. Cometeu algum crime? Não. Então por quê? Pode ter medo de voltar ao país? Por quê? Não existe nada formal. Então é essa história de querer responsabilizar um presidente pela intentona bolsonarista, como dizem aí os jornais da velha imprensa, responsabilizá-lo pelo genocídio dos Yanomamis, etc, etc. Então o Lula não tem nenhum interesse em pacificar país nenhum. O que ele quer é deixar o país crispado, ele só trabalha nesse clima.
Agora é 19h04. A gente tem mais um recadinho para você. Fique conosco, é rapidinho, a gente volta já. Precisa entender que você é aquilo que você come. Se o colesterol está alto, quer dizer que é muita gordura que está no seu sangue. Se você não cuidar, você corre o risco de ter até um infarto, tá? O resultado de quem usa o Liquiflora é nítido. Esses níveis vão se regulando, você evitará infarto, AVC e a própria cirrose. Além disso, você usando o Liquiflora, o seu intestino fica mais saudável. O fígado vai ficando limpinho, você não terá cirrose, nem dor de cabeça e nem aquela sensação de acordar com ressaca. É por isso que ele hoje é o produto mais procurado do Brasil. A partir dos 14 anos já pode fazer uso, porque é um produto 100% natural, sem contraindicação, composto por ervas como boldo, carqueja e perroxo, entre outras opções aí de ervas que fazem um papel importante no nosso fígado. É sensacional. E Lívia, conta pra gente, tem alguma promoção especial para quem está acompanhando a gente agora? Com toda certeza. Ligue agora no 0800 020 1733 que você vai comprar o kit do Liquiflora com 40% de desconto. E esse é um desconto exclusivo para quem está assistindo a gente. O frete para você é grátis e ainda tem presentão. Comprou o kit, você leva, melatonina para ter um sono de qualidade, que a gente pensa nisso também, viu? É importante. Então vou repetir aqui, 40% de desconto e presentes da Oiti. Ligue agora no 0800 020 1733. O consórcio formado por veículos da mídia tradicional em 2020 anunciou seu fim no último sábado. O site G1, o Estadão, a Folha de São Paulo, o UOL, o Globo e Extra trabalharam por 965 dias em formato de pool, o que contraria até mesmo o manual de redação de alguns jornais. O grupo afirmava fazer um trabalho independente de apuração dos casos de Covid-19 porque não confiava nos dados do Ministério da Saúde. O grupo disse ter encerrado, abre aspas, sua missão de garantir a transparência sobre o impacto do coronavírus e da vacinação, fecha aspas. Silvio Navarro, socorro, a gente que cobriu, acompanhou muito aqui a cobertura da Covid-19, a sensação que a gente tem é que o grupo agia de uma maneira independente, só que eles dependiam dos dados do Ministério da Saúde, eles não faziam nenhuma checagem independente, até porque os municípios forneciam para os estados os dados de mortes e de casos, e depois essas informações, então, eram enviadas ao Ministério da Saúde, que fazia, então, a consolidação de todos esses dados, certo? Certo. Então não havia uma checagem independente desse grupo de mídia? Veja, Paula, vamos relembrar um pouco dessa história, né? Uma pandemia põe o mundo de joelhos, pega todo mundo de surpresa e havia uma busca incessante por números de casos de Covid, números de óbitos. Houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal também que transferiu aos estados e municípios, como você bem trouxe a informação agora, para delegar, né, os dados e também para implementar suas próprias regras, tirando o poder das mãos, né, do poder central, da Presidência da República, do Ministério da Saúde. Tudo isso acontece concomitantemente a uma CPI que se mostrou um verdadeiro picadeiro eleitoral fora de época, formado lá pelos senadores, todo mundo se recorda, Randolfo Rodrigues, Renan Calheiros, Omar Aziz e grande elenco. E, paralelamente a isso, a imprensa decide unificar o seu noticiário em torno de dados da Covid, de dados da pandemia. Se parasse por aí, tudo bem. Acontece que o próximo passo foi unificar outra cobertura. E aí sim ter um alinhamento editorial entre todos esses grandes veículos da mídia tradicional para desgastar o governo Jair Bolsonaro em várias frentes. E aí eu estendo isso a essa observação, por exemplo, em relação à área econômica. Todo mundo vai se lembrar daquelas manchetes adversativas no atacado. Então você tinha o PIB melhora, mas o desemprego recua, mas basta recuperar um pouquinho dessas manchetes em qualquer portal de notícia. Aqui na Revista Oeste nós fizemos reportagens também mostrando a atuação dessa cobertura em pool para fins de desgaste do governo e, consequentemente, desgaste eleitoral. Se esse consórcio, no limite, tivesse parado com o final da pandemia, porque a pandemia, em dado momento, ela se encerrou. Os próprios organismos internacionais determinaram e delimitaram que a pandemia acabou. Casos de Covid continuaram sendo reportados,
Mas a pandemia chegou ao fim e o consórcio não chegou ao fim. O consórcio continuou trabalhando. E aquilo que era uma cobertura da área de saúde se tornou uma cobertura da área econômica, se tornou uma cobertura da área política. Então, veja, para finalizar, é bom que tenha parado por aí, porque acho que já foi longe demais. E aí, Ana, o consórcio que dizia não confiar nos dados do Ministério da Saúde, utilizava os dados do Ministério da Saúde para fornecer aí dados de mortes e casos de Covid-19 durante a pandemia aqui no Brasil. Só lembrando, Silvio, que a imprensa adversativa continua. Só que agora, olha, teve calote do BNDES. Sim, teve, mas empréstimos desse governo podem ser bons. Ou seja, agora eles estão revertendo a situação, tudo que tem de negativo eles vão jogar para o positivo. E eles unificaram também, Silvio, o silêncio. Eles unificaram o cancelamento de médicos, de jornalistas, de cidadãos. Não foi possível questionar médicos honrados, médicos especializados na área. Eles foram silenciados, eles tiveram suas contas das redes sociais derrubadas, das plataformas do YouTube também, porque eles questionaram a rapidez de alguns da vacina, por exemplo, ou tratamentos paliativos ou tratamentos experimentais que poderiam estar dando algum resultado, e hoje já existem pesquisas que mostram que alguns tratamentos eles estavam dando resultado, sim. O questionamento, o que é a ciência sem o questionamento? A ciência não pôde questionar. Nós vivemos um consórcio que unificou a proibição da ciência questionar, de cientistas questionarem o que estava acontecendo com o mundo, uma pandemia, uma coisa histórica. Então, isso foi muito grave, ainda bem que pararam, porque mesmo que os números fossem apresentados de maneira oficial, o que foi oficial para esse consórcio é o que eles queriam que fosse oficial, não o que era oficial, tanto no Brasil quanto aqui nos Estados Unidos. E agora, a verdade, né, a realidade está tomando conta aí do cenário em relação às vacinas, a tratamento, aos médicos que foram cancelados, jornalistas, cidadãos. E como é que fica o pedido de não erramos? Realmente, aqui, doutor A, o doutor B estavam certos. Claro que isso não vai acontecer. Então, que bom que acabou e agora nós vamos ter que continuar fazendo esse papel aqui sem filtro, porque eles vão tentar, nessa nova unificação, cobrir o que esse governo atual vai fazer de errado, escondendo e jogando para debaixo do tapete. E aí, Augusto, você já tinha acompanhado um consórcio de imprensa desse nível, assim? Eu não imaginei que eu viveria para ver uma coisa dessas, né? Eu vou dar um exemplo. Eu dirigi a redação do Estadão entre 1988 e 1992. Nesse período, eu defendi permanentemente a unificação do sistema de distribuição dos jornais. Então eu argumentava o seguinte para os diretores do Estadão: olha, vamos distribuir a edição junto com a Folha, porque não faz sentido você levar, digamos, 50 exemplares para Taquaritinga, quando a Folha também vai levar 50, tal, junto, e distribui, leva o mesmo caminhão. Na época a gente nem sonhava aí com esses avanços tecnológicos, tal. Eles diziam assim: não porque eles podem saber qual é a nossa manchete. Eu falei: e aí, se eles souberem qual é a nossa manchete, eles vão voltar para a redação, fazer outro jornal. Não é assim. Era óbvio o que eu argumentava. Ia mais longe. Falei: se eu fosse dono de jornal, eu distribuiria pela Coca-Cola. A Coca-Cola chega ao Brasil inteiro, é muito mais simples. Chega a todos os bares de qualquer birosca do Brasil, está lá. Então, teríamos o jornal. Não, nada, tudo exclusivo. De repente, eles começam a se juntar para obter dados que você poderia obter por telefone, com boa vontade, ali no Ministério da Saúde,
e começam a unificar, e isso é importante, mas muito importante o que diz o Silvio e o que diz a Ana. Eles, na verdade, foram unificando o comportamento em direção a um estado de coisas que eu também não sonhava testemunhar. Eu nunca pude imaginar que jornalistas defendessem a censura à imprensa ou se calassem diante disso. Eu nunca imaginei que a imprensa pudesse defender o pensamento único. Eles unificaram até o ponto de vista traduzido nos editoriais. São, no caso da Folha e do Estadão, são adversários históricos. Não pensavam igual. Era uma coisa diferente. O Estadão reagiu à decretação do AI-5 com um editorial célebre, Instituições em Frangalhos. Era o título do editorial escrito pelo doutor Julinho Mesquita. Coisa firme. Você sabia que haveria resistência a isso e que não se toleraria atentados à liberdade de expressão. Hoje a gente vê todo tipo de justificativa. Tudo é golpe, foi golpe, são golpistas e terroristas. O Estadão era conhecido no mundo por acolher vítimas de um golpe de direita e vítimas de um golpe de esquerda. Eles conviviam lá na redação. Isso é democracia. Isso é apreço pelo convívio dos contrários. Agora, daí se chegou a um tipo de comportamento jornalístico, bota aspas por aí, em que amigos que conhecem, amigos durante uma boa parte da vida, que conhecem o comportamento de jornalistas perseguidos hoje, fingem que não sabem de nada porque coragem para aderir à perseguição também falta. E esse tipo de comportamento repugnante vai ser mostrado pela história com base em que textos? Os textos ditos aqui ou publicados pela imprensa velha? Vocês sabem a resposta. Quer complementar, Silvio? Só um comentário, né? Diante do que o Augusto acabou de falar e a própria Ana já tinha lembrado, né, que o BNDES vai abrir as torneiras de novo, mas essa coisa de não mudar, né? O cachimbo entorta a boca, né? Então eu acho que talvez eles já tenham um manual de redação do consórcio e essas manchetes já foram incorporadas de modo que será irremediável. Agora é 19 horas. Posso fazer um complemento rápido, Ana? Paula? Só pegar esse ponto que o Augusto trouxe sobre a Revista Oeste, né? Se olharmos o cartório da Revista Oeste nos últimos 2 anos, é só comparar o que nós escrevemos aqui há 2 anos, como nós continuamos fiel a questionamentos, a liberdade de imprensa, a liberdade médica, a liberdade do cidadão, a liberdade intelectual, porque muita gente agora vai tentar reescrever o que disse ou o que escreveu há 1, 2 anos. Não foi bem assim. Lembram da sabatina do Jornal Nacional, né, a Renata Vasconcelos falando para o presidente Bolsonaro, fique em casa se puder. Peraí, não teve se puder não, Renata. Foi fique em casa e se não ficar em casa é genocida, é fascista, é negacionista. Vocês não vão reescrever a história, não. E aqui, no cartório da Oeste, está tudo preto no branco, como a realidade se impôs e a verdade veio à tona. Lá atrás já avisávamos que sem filtro continuaríamos e chegamos até esse programa. Mas essa gente não vai reescrever a história, não. A gente não vai deixar isso acontecer. Pegar uma carona aí na fala da Ana para convidar você que está nos acompanhando e que gosta aí do conteúdo da Revista Oeste, em razão de tudo que a Ana já levantou aqui, a favor da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa, convidar você que está nos acompanhando a assinar também a Revista Oeste. É muito fácil, muito simples, é só entrar no site revistaoeste.com/assine, seguir um passo a passo muito simples, ou então apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui na tela. Toda sexta-feira nós lançamos uma edição
edição digital exclusiva no site da Revista Oeste. Escreve pra gente aí grandes nomes do jornalismo brasileiro: Augusto Nunes, J.R. Guzzo, Ana Paula Henkel, Silvio Navarro, Dagomir Marquesi, Bruno Meyer, Theodor Dalrymple, Evaristo de Miranda, General Vilas Boas. É muita gente boa escrevendo pra gente toda semana um conteúdo exclusivo para você apoiar o nosso jornalismo independente. Lembrando que aqui a gente não recebe financiamento de empresas públicas nem de partidos políticos, por isso a sua assinatura ajuda a financiar o nosso projeto, todo o nosso time de jornalistas independentes, o programa aqui Oeste Sem Filtro, Estúdio Oeste, Oestecast e todo o nosso timaço aqui de jornalistas. Então fica o convite para você que está nos acompanhando aqui na plataforma Rumble e também pela Rádio 92.3 FM lá de Cascavel, no Paraná, para nos acompanhar, para assinar a revista, para se inscrever aqui na nossa plataforma. Mais de 122 mil pessoas inscritas na plataforma Rumble. Rumble se escreve RUMBLE. É muito simples para se inscrever, para deixar o seu like, o seu comentário, participar aqui do chat. É muito importante porque esse programa é feito para você que está aí nos acompanhando. E agora a gente segue com mais informações. Veja só a restrição determinada por um processo seletivo aberto pelo Tribunal de Justiça da Bahia. Heterossexuais não podem participar. As vagas são apenas para candidatos do grupo LGBT. O edital ainda dá prioridade às pessoas trans e não binárias, de preferência pretas. Depois, gays e lésbicas declarados. Os héteros foram vetados para que o Judiciário da Bahia possa atender a um suposto conjunto de medidas afirmativas voltadas à promoção da diversidade de gênero e orientação sexual. Ana, eu realmente me senti discriminada aí nesse edital. É a discriminação do bem, é a heterofobia do bem, né? É a misoginia do bem. É uma agenda nefasta, essa agenda de identidade de gênero, é uma agenda nefasta. Eu escrevi sobre isso na Oeste da semana passada, né, sobre um dos pais, né, dessa agenda, Saul Alinsky, mentor de Barack Obama. Todo mundo fala, Barack Obama, tão fofo, carismático, querido. Não é, a agenda dele não é tão carismática e tão querida, não. Dividiu bastante a América e a gente sabe muito bem que as ideias boas e ruins, elas nascem muito aqui nos Estados Unidos, e essa foi uma das ideias e das sementes nefastas do Saul Alinsky, da própria Escola de Frankfurt, que é exatamente essa divisão, primeiro que faz uma visita ali à agenda marxista, que é dividir para conquistar, né? Então é nós contra eles, pais contra filhos, héteros contra homossexuais, mulheres contra homens e assim por diante, negros contra brancos, e é uma agenda perigosa, uma agenda segregacionista perigosa, né? E o mais perigoso é que dentro dessa agenda, dentro desses balaios coletivistas, o que é menos respeitado é o indivíduo. Se ele é hétero, se ele é negro, se ele é baixo, se ele é alto, se ele é homossexual. O indivíduo é a última coisa a ser respeitada nessa agenda onde o coletivo ele precisa ser muito maior do que a liberdade individual. O ex-presidente Michel Temer criticou o presidente Lula. Na semana passada, Lula chamou Temer de golpista durante viagem à Argentina. Veja o que disse Michel Temer durante uma entrevista ao programa de José Luiz da Atena na Rádio Bandeirantes. Não é de bom tom que um presidente da República vá para outro país falar mal de ex-presidentes da República, não é? Aliás, não deve nem tratar de assuntos internos quando vai para o exterior. Mas quando acontece isto, ele prejudica a própria imagem do país. Eu esperei muito tempo para dizer, olha, agora basta, agora chega. Não é mais, é insuportável que a todo momento se fale em golpismo de um governo que, na verdade, naquela oportunidade, recuperou o país de uma crise enorme em que nós nos achávamos. Daí porque eu resolvi fazer isso. Não quero levar muito isso adiante, mas também, volto a dizer a você, não posso deixar que a todo momento, senão ele passa os 4 anos do governo falando do golpe, ao invés de governar.
E aí, Augusto, Michel Temer, que sempre teve uma postura diplomática, resolveu se defender desde semana passada, né? Mostra como o Lula consegue ser irritante, né? Até com um monge budista. E ninguém aguenta. Porque é sempre a mesma conversa fiada, mentirosa. A culpa é do outro. A Dilma era uma grande presidente, mas por que ela não consertou todas as besteiras que fez e que o Lula nunca menciona? Porque sofreu um golpe. Se ela ficasse, resolveria tudo. Chama de golpista um homem que ele, Lula, escolheu 2 vezes para ser o candidato a presidente da República, a vice-presidente. Ele escolhe tudo. Ali no PT, o PT é o outro nome do Lula, ele decide tudo, de candidato a vereador na cidade que lhe interessa à presidência da República. Escolheu o vice para celebrar a aliança com o MDB. E aí chama de golpista. E ao chamá-lo de golpista, insista-se, está chamando de golpista o Supremo Tribunal Federal. O ministro Ricardo Lewandowski foi o co-presidente ali da mesa na sessão que aprovou o impeachment da Dilma. Então vamos insistir nisso aí. O que tem Lula a dizer sobre os 7 ministros que votaram ou que apoiaram o impeachment da Dilma? Eles também são golpistas? Serão demitidos? O que fez o Michel Temer não tem validade? Foi ilegítimo, já que o governo dele foi fruto de um golpe? O Lula, ele banca o valente à distância. Quando confrontado, surpreendentemente, pelo Temer, que é um homem de paz, confrontado, ele foge da briga, porque ele sabe que o PT não tem um único álibi sólido que justifica as mentiras que conta sem parar. A gente mostra, né, as mentiras, a internet não perdoa, e o Lula espera um tempo e volta. Dessa vez está ficando mais difícil. E aí, Silvio, quero te ouvir em relação a essa declaração de Michel Temer. O Lula não vai conseguir reescrever toda a história. Ele está num esforço de revanchismo, de revisionismo, para tentar recuar no tempo 20 anos, 15 anos, 10 anos e ir reescrevendo os capítulos da história que ele e o seu PT mancharam. Portanto, Mensalão, 2005, escândalos do seu primeiro mandato, muita gente, muitos jovens têm dificuldade porque não tem essa memória. Mas o governo Michel Temer é recente. O presidente Michel Temer colocou um freio de arrumação no Brasil, porque a Dilma, quando sofreu o impeachment, deixou o Brasil diante de uma recessão severa, com uma fila de 13 milhões de desempregados, e o presidente Michel Temer cortou subsídios, desidratou a máquina, impôs um teto de gastos que agora o Lula e o seu PT de novo querem desfigurar para tentar impor no Brasil alguma austeridade fiscal e previsibilidade. Teve avanços como a lei das estatais para blindar autarquias, empresas públicas, bancos públicos de pilhagem dos anos do PT, que mais uma vez o PT tenta rasgar agora. Parte dela já foi rasgada no final do ano passado, justamente para abrigar Aloysio Mercadante à frente do BNDES. E agora, com 30 dias de governo, com 20 dias de governo, ele já ameaça cumprir a sua primeira... Ou ele diz que vai cumprir a sua ameaça de campanha, que é usar o banco público para financiar os vizinhos falidos aqui na América Latina. Portanto, acerta o presidente Michel Temer ao responder, porque as coisas precisam ser colocadas no seu devido lugar. Lula, em algum momento, ele vai ter que entender, ele já tem uma longa trajetória na política, de que as coisas não desacontecem. E fez muito bem o Augusto ao lembrar aqui que esse tipo de declaração deveria ser encarada pelas autoridades do judiciário como uma afronta à nossa democracia, como uma afronta às instituições. Ele está afrontando o Congresso Nacional e o Judiciário. Aquela sessão foi presidida pelo senador Renan Calheiros e ao seu lado, copiloto daquela sessão, foi o ministro Ricardo Lewandowski, que presidia a Suprema Corte. Eles deram um golpe no Brasil? 7 ministros hoje que estão na esplanada apoiaram de alguma forma o impeachment da Dilma Rousseff, a começar pela Simone Tebet, que fez o L na eleição. Ela é golpista?
Então ele abriga golpistas dentro da esplanada, no seu próprio ministério, ou ele está fazendo esse tipo de declaração no exterior para jogar para a plateia? Ele tem que entender que as coisas não desacontecem. Ele não vai conseguir reescrever a história. E a gente está finalizando aqui o nosso programa Oeste Sem Filtro. Quero chamar o resultado da nossa enquete de hoje. Quem será o primeiro-ministro a ser demitido por Lula? Em primeiro lugar, com 47%, Flávio Dino, ministro da Justiça e Segurança Pública. Em segundo lugar fica Daniela do Vaguinho, ministra do Turismo. E em terceiro lugar, Juscelino, filho das comunicações, esse que nós comentamos aqui, que pavimentou a estrada em frente à fazenda, onde tem uma pista de pouso e um heliponto. Então a gente vai deixar registrada a nossa enquete para acompanhar aí as cenas dos próximos capítulos. E muito obrigada a você que participou da nossa enquete do dia. Termina aqui mais uma edição de Oeste Sem Filtro. Muito obrigada pela sua companhia. Quero dar uma boa noite, Ana Paula Henkel. Mais uma vez te parabenizar pelo belíssimo artigo da semana. Quem é Saul Alinsky? Está imperdível. A gente estava comentando aqui um pouquinho antes de começar o programa. Obrigada, Paula, querida, nossa âncora maravilhosa. Muito bom começar a semana com vocês, mestre Augusto Nunes, craque Silvio Navarro, nossa audiência maravilhosa, uma boa semana a todos, boa noite, amanhã estamos juntos com certeza. Silvio Navarro, muito boa noite. Lembrando que essa semana tem eleição da Câmara e do Senado, um momento muito importante para o país, dia 1º de fevereiro. E a gente vai acompanhar aqui no Oeste Sem Filtro. A gente vai acompanhar quarta-feira, dia 1º de fevereiro, uma eleição importante para o Brasil, sobretudo com o que pode acontecer no Senado. 81 senadores vão eleger o presidente da casa. Concorrem Rodrigo Pacheco, que todo mundo já conhece o seu histórico aí nos últimos anos, inclusive cúmplice de toda essa situação que a gente vive no Brasil por ter permitido que o Congresso ficasse de joelhos nessa Praça dos Três Poderes, Eduardo Girão e Rogério Marinho. Todo mundo tem aí o e-mail, o telefone do gabinete do seu senador e pode cobrá-lo. Afinal de contas, foi você, eleitor, que colocou esses senadores lá. Você pode ter todo o direito de manifestar a sua vontade, a sua preferência. Quem sabe o seu senador siga o seu conselho. Muito obrigado a todos aqui, mestre Augusto Nunes, você, Paula Leal, nossa âncora, e a craque Ana Paula Henkel. Uma ótima noite para vocês. Amanhã tem mais. Muito boa noite, Augusto Nunes. Quero mandar um beijo para o pessoal também lá da Rádio Estúdio 92.3 FM de Cascavel, no Paraná, que está nos acompanhando a partir de hoje. Bom, boa noite, nossa chefe Paula, boa noite, meu querido amigo e irmão Silvio Navarro, boa noite, minha parceira Ana, boa noite a você que nos acompanha. Até amanhã. E lembre-se de fazer a inscrição no nosso canal do Rumble. Rumble se escreve RUMBLE e deixar o seu comentário e o seu like. Uma boa noite e até amanhã.